aí da bomba. Socorro, vamos para a manchete sobre a Corte de Haia? Vamos. Vamos lá, Ari. Crimes contra a humanidade. Procuradoria do Tribunal de Haia quer a prisão de líder do Hamas e de Benjamin Netanyahu. Socorro Sampaio. Pois é, Madeu, o que a gente viu aí na manchete é que o Tribunal Internacional está colocando aí na mesma lista, colocando na mesma balança o primeiro-ministro de Israel e líderes do Hamas, que é considerada uma organização terrorista. O procurador do Tribunal Internacional quer que a corte emita um mandado de prisão para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e para 3 líderes do Hamas. E o motivo, Amadeu, o mesmo crime, ou os mesmos crimes para os dois lados. Crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O procurador Karim Khan, que é um escocês, disse que, no caso de Israel, as acusações: matar deliberadamente os civis de fome, homicídio doloso, extermínio ou assassinato na faixa de Gaza. O procurador disse que Israel tem o direito de se defender, mas não isenta o Estado, e qualquer Estado, de cumprir a lei humanitária internacional. Já os líderes do Hamas, aí tem incluso o Yahya Sinwar, que é o grande líder do Hamas em Gaza, e Ismail Haniyeh, que é o chefe político do Hamas, e aí as acusações: extermínio, assassinato, estupro e outras formas de violência sexual, tomada de reféns e tortura. O que acontece agora? Os juízes do Tribunal Internacional vão decidir se vão emitir esse mandato, se há evidências para emitir, na verdade, os mandados. Isso pode levar semanas ou até meses. Bem, o ministro da Defesa de Israel, que está aí na lista, disse que comparar líderes de um país democrático com líderes de uma organização terrorista é uma distorção da justiça e uma falência moral. Já o Hamas também se pronunciou, disse que a decisão do Tribunal Internacional compara a vítima, no caso eles, o Hamas, ou Israel, ou a Palestina, ao carrasco. Amadeu. Guga, essa equiparação é justa? É justa, sim. A gente tem um grupo terrorista, cruel, um grupo que faz ataques covardes, que mata criança, que mata mulher de maneira indiscriminada, e a gente tem um governo que, da maneira como está atuando na resposta a um ataque que sofreu, está sim se comportando na mão do Benjamin Netanyahu como um Estado terrorista também. Não tem muita diferença, porque o efeito é o mesmo. Você provoca um efeito psicológico, você incute um medo que acaba sobressaindo até o número de vítimas que você está provocando naquele momento. Tem um efeito psicológico os ataques de Israel. E esse é o objetivo de um ataque terrorista, é o mesmo objetivo do Hamas, no fim. E também, da maneira como está sendo feito esses ataques, eles estão matando uma maioria gigantesca de crianças, de mulheres. Então, não tem diferença. Qual é a diferença? É um Estado, sim, que hoje pode ser chamado de genocida até, e de terrorista. E do outro lado, um grupo terrorista notório que, enfim, sempre teve essa feição. Mas a gente tem Israel na mão do Benjamin Netanyahu, não estou dizendo Israel historicamente, estou dizendo na mão deste governo, na mão desse governo que beira um governo neofascista, um governo reacionário, na mão de uma extrema-direita que tem ali, sim, gente que tem ideias racistas e que tem, sim, intenções genocidas. No meio desse grupelho aí que ele formou, desse governo fascistoide, a gente pode dizer que Israel hoje é um Estado terrorista. Então Israel e Hamas estão, sim, na mesma balança. É por isso que Israel tem que se livrar desse sujeito. Israel nunca teve essa imagem diante da opinião pública internacional e está ganhando graças a esse sujeito, ao Benjamin Netanyahu. Professor Marco Antônio Villa. Olha, a gente entende, é uma situação muito complicada, né? Veja que o grupo Hamas, ele rompeu com o governo da autoridade palestina, da Cisjordânia. Então, o Hamas é um governo paralelo ao governo legal, oficial da Palestina, que está na Cisjordânia.
O Hamas, internamente, a opressão sobre as mulheres, que não tem qualquer direito político, social, não tem nada. É um terrorismo sobre a população palestina que ela vive, especialmente as mulheres. Então, é um governo que reacionaríssimo. Agora, externamente, e apoiado também, já que nós falamos do Irã, né? Apoiado pelo Irã. E é interessante porque o Irã não é árabe, o Irã é persa. E os persas foram historicamente inimigos dos árabes. Só que advogam a mesma religião, apesar da dissidência, uma xiita e outra sunita. Bem, entre outras dissidências que existem no interior do islamismo, mas essas são as maiores. Bem, e o Irã apoia tudo isso daí, com muita grana. O Catar, idem, dá muito dinheiro. E tem a corrupção, claro, porque esse dinheiro não tem carimbo, não tem registro. O Hamas não tem governo, né? Pegava parte dessa ajuda e embolsava. Então é uma situação muito difícil. A decisão do procurador, que dificilmente será aceita pelos juízes. Foi o procurador que encaminha os juízes. Vamos ver o que eles vão decidir. Agora, que as ações do grupo terrorista Hamas são terroristas mesmo, que merece esse pedido de prisão? Sim. Que as ações do governo, e não do Estado, mas do governo Netanyahu, junto com o ministro de Defesa, idem. Só que tem diferenças muito grandes aí. Por exemplo, o Netanyahu pode deixar de ser primeiro-ministro logo, porque na hora que tiver eleição, e haverá logo eleição em Israel, são 120 assentos no parlamento de Israel, ele vai perder a maioria, todo mundo sabe disso, e ele sabe também. E mais do que perder a maioria, ele vai perder o governo, e mais do que perder o governo, ele vai perder a liberdade, porque ele deve ser condenado por vários processos, entre outros processos de corrupção. Então, ainda você tem na estrutura do Estado de Israel aquela democracia criada lá em 1947, 1948, quando veio a partilha e a formação do Estado de Israel, e ainda aquela concepção laica, né? Lá do Ben-Gurion, dos que primeiro construíram Israel. Houve uma direitização muito grande nessa década, nesse século, e aí tem a ver principalmente, mas não só, com os judeus que vieram da antiga União Soviética, né? Então vieram os judeus extremistas, de extrema direita, e começaram a ocupar espaço político, né? E hoje tem partidos fortes e que, na hora da composição, que é parlamentarismo, eles só apoiam em troca de apoio de uma alteração da legislação civil, de questões militares, como tratar com a população não judaica em Israel, etc. É uma questão complicada e, por fim, é uma região que está em conflito desde o século X a.C., só 30 séculos, pouco tempo. Né? Então não pensem, quem está nos assistindo, que é um problema de agora. Tem questões ali que você vai passar no século V a.C., no século I depois de Cristo, etc. A expansão muçulmana no século VII, a partir de 630, depois a morte do Maomé em 632. Em suma, é uma longa história. É diferente que nós aqui no Brasil, que temos uma história temporal fundamentalmente como Estado, muito curto, como Estado independente, então só 200 anos. Lá nós estamos falando de uma história milenar. Caio, muito obrigado. Até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Vamos lá. Manchete agora é da